Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, tá? Dentro do nosso curso aí de LTT. Nessa aula o nosso enfoque vai ser em um dos temas que eu cheguei a levantar na aula anterior, quando nós falamos a respeito de variação linguística. Eu chamei a atenção para os vícios de linguagem, que são alguns dos desvios mais comuns que nós cometemos e principalmente que nós reforçamos por conta do costume, do cotidiano, do contexto no qual a gente está inserido, né? E nessa aula eu quero trabalhar com um tipo de desvio, né? Um tipo de erro que é bastante comum, que é o desvio de ortografia. Tá? E no primeiro momento é importante deixar bem claro isso que eu estou falando agora, né? A gente vai trabalhar com esse desvio. O termo usado tradicionalmente nos estudos de língua portuguesa não é erro de português, é desvio da norma, porque existe um negócio chamado norma padrão. É isso que a gente utiliza no cotidiano técnico, no cotidiano profissional e etc. O que está fora da norma padrão, que é o que normalmente a gente chama de erro de português, na verdade é um desvio da norma, tá? Da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa. Esse desvio acontece por quê? Porque ele foge daquilo que é esperado por parte da norma. Então, nessa aula nós vamos mostrar os principais problemas, pelo menos alguns deles, né? Não dá para falar muito, porque a quantidade de desvios de ortografia é muito grande, né? Então eu selecionei alguns desvios dos mais comuns para a gente comentar e depois eu vou falar também de um outro problema clássico da ortografia, que é o problema de acentuação, que muitas pessoas ainda não conseguem dominar e, na verdade, de acordo com com o que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão perceber que esse tipo de problema que nós temos com a acentuação, às vezes é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina de resolver, tudo bem? Então vamos começar com a definição do que seria a ortografia, tá? A ortografia diz respeito aos padrões estabelecidos de escrita das palavras em uma língua. Ela é fruto de acordos ortográficos que são decididos pelos países cujo idioma é o português. Ou seja, quando você tem um país, seja ele qual for, tá? E esse país tem um idioma oficial, essa oficialidade do idioma, ou seja, como que funciona o idioma, é definido por documentos, tá? Esses documentos são os documentos que a gente chama de acordos ortográficos. E cada vez que os estudiosos de uma língua, ao longo do tempo, percebem mudanças significativas na sua estrutura, eles fazem o que nós chamamos de reforma ortográfica, tá? Aconteceu há alguns anos atrás, já está aí fazendo mais de uma década, né? Uma reforma ortográfica do português que modificou diversos pontos fundamentais, né? Como o fim de certos acentos, a mudança nas regras de hífen e etc. Eu vou deixar um material extra para vocês, tá? Com uma lista dessas mudanças, apesar delas já estarem aí há muito tempo sendo debatidas, ainda tem algumas pessoas que têm dúvida, então é importante deixar alguma coisa à disposição de vocês, para vocês terem uma noção de como está acontecendo essa mudança, né? Como foi essa mudança, na verdade. Mas se você pegar a língua em uma época muito anterior, por exemplo, este exemplo que eu passo para vocês aí dessa placa, que é de antes de 1911, na parede de uma igreja lá em Portugal, vocês vão ver uma série de desvios de língua portuguesa. Esses desvios, eles dizem respeito a que, na verdade, não são erros de português, mas são formas antigas de se escrever certas palavras, tá? Esse H na palavra proibido, a duplicação de algumas letras, como L lá de colocar e os N's de anúncios, tudo isso era a forma antiga de escrever essas palavras, e com o tempo isso foi modificando. Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, no caso da palavra farmácia. Farmácia era escrita com PH, né, como várias outras palavras do português, mas aos poucos percebeu-se que era inútil, porque a maioria das pessoas não usava esse PH, usava o F, porque o PH e o F tinham o mesmo som, e aí acabou-se de utilizar o PH e passou-se a utilizar o F, tá? E isso chama atenção para uma outra característica fundamental da língua que a gente precisa ter em mente, que é o quê? Muitos dos problemas que nós temos de escrever certas palavras acontecem por quê? Porque a língua, como eu falei na aula anterior, ela muda com a passagem dos anos, das décadas, dos séculos. A língua do século XV, XVI, XVII não é a mesma do século XXI. E essas mudanças elas não são mudanças, digamos assim, padrão, elas não seguem uma regra
tá? As mudanças acontecem de acordo com o uso que as pessoas fazem da língua, certo? Então, não há um caminho predeterminado de como a língua vai se modificar. Isso acaba levando a coincidências de sons, por exemplo, a certas letras terem mais de um som ou certos sons poderem ser representados por mais de uma letra. Esse tipo de fenômeno bastante comum é o que leva a muitos erros de português. Quando, por exemplo, você confunde a escrita de uma palavra com X e com CH, com S e com Z e assim por diante. Por que isso acontece? Tem gente que vai virar e falar, o português é muito difícil. Não, isso acontece por quê? Isso acontece com qualquer língua, tá? Não é privilégio da língua portuguesa. Isso acontece com qualquer língua, por quê? Porque a língua muda com o passar do tempo e essas formas vão se adaptando. Então, às vezes, o som do CH no passado, a gente tem documentos e material que registra isso, ele não era igual ao som do X. O que aconteceu foi que com a passagem do tempo, os sons que eram parecidos acabaram se tornando iguais. Então, hoje, o som de palavras como mexer, né, e chatear são próximos, mesmo uma sendo com uma grafia, outra com a outra, uma com X, outra com CH. Mas por que eles são parecidos? Porque no passado, o CH ou o X não tinham esse som que tem hoje. E falando deles, né, é importante chamar atenção para algumas características, alguns pontos fundamentais do uso dessas letras e que diferencia essas letras. Mas aqui eu já abro um parênteses antes de começar, que é o seguinte: não existe uma regra. Não existe uma regra para a escrita dessas palavras, tá? Isso aqui são algumas coisas que ajudam você a escrever essas palavras em determinadas situações, tá? Então, há situações em que eu consigo prever se a palavra é escrita com X ou com CH. Mas, na maioria dos casos, na maioria dos casos não, mas uma boa quantidade de situações, você não vai ter como adivinhar. Você vai ter que conhecer a palavra. E para a gente conhecer bem as palavras, é claro, a gente precisa se dedicar à leitura com frequência, tá? E à prática de escrita também. Mas, em casos como, depois de um ditongo, vocês lembram do ditongo? As aulas que você tinha lá no pré, lá na escolinha, né, primeira série, etc. O que é um ditongo? É a junção de duas vogais na mesma sílaba, tá? Quando você tem, lembrando das 5 vogais, né, A, E, I, O, U, quando duas delas estão juntas na mesma sílaba, e aqui também é importante saber separar as sílabas, tá? E o som que vem depois delas é um som de sh, né, esse som de chiado, sempre é X, nunca é CH. Tá? Que na verdade tem uma exceção só, mas a gente já vai ver aí. O exemplo maior é a palavra caixa, né? Aí o AI, né, você tem cai, esse AI é uma junção de duas vogais, o A e o I, depois dela vem um som de sh. Esse som de sh é X, caixa, não é com CH. Mesma coisa com as palavras frouxo e peixe, tudo bem? Agora, existem situações raras em que você não vai seguir as regras. No caso dessa, a palavra recalchutar, tá? A gente tem uma sílaba cal aí, né? Com um A e um U juntos. E depois dela vem o sh. Olha lá. Só que é com CH. Só que essa é a única exceção concreta, tá? Praticamente todas as palavras que são escritas com um ditongo numa sílaba e na seguinte vem um som de sh, esse som é representado por um X e nunca por um CH. Depois das sílabas em e me no começo de palavra. Então, quando a palavra começa com em ou com me, e depois dessa sílaba vem o som de sh, esse som de sh vai ser representado por um X, tá? Então, vejam aí. Enxugar. Enxugar com X. Enxurrada. Enxurrada com X. Enxada, mexer, mexicano, mexilhão e assim por diante. Todas essas palavras começam ou com em ou com me, e se a seguir delas vem o som de chiado, o som de sh, esse som será representado por um X e não por um CH. Existe exceção?
Claro que tem exceção. Nossa, professor, por que sempre tem exceção? Pelo motivo que eu já disse. A língua muda, evolui, mas ela não segue uma regra, uma norma para evoluir. A gente cria normas para poder organizar essas mudanças, tá? Há algumas palavras que vêm de outras, que começam com CH, e acabam recebendo o prefixo em, não vão, obviamente, seguir a regra, porque a palavra original tem CH. É o caso da palavra encharcar, tá? Encharcar vem da palavra charco. Charco é uma região específica, uma região alagada, né? Então por isso que encharcar, porque é uma terra alagada, uma terra encharcada, cheia de água, né? E encher, que vem da palavra cheio, tá? Encher vem de cheio. Então por isso que tem CH. E também há, claro, situações da origem da palavra determinar se é com X ou com CH, tá? Mas aí não tem como você adivinhar. Por quê? Porque você teria que conhecer essas línguas de origem. E normalmente quem sabe a origem das palavras são estudiosos, tá? Então, não precisam se preocupar com isso. O mais importante é conhecer as palavras, tá? Mas algumas palavras de origem indígena, africana ou outras diversas palavras estrangeiras que foram assimiladas pelo português, foram modificadas para o formato do português, tá? Elas recebem um som de X. E aliás, isso, como eu falei, isso não é uma regra, isso é uma ocorrência, tá? Você vai ter isso em vários casos, como abacaxi, orixá, cheque, shampoo, mas em outros não, tá? Agora, mas Fábio, tá, eu posso saber em algumas situações quando usar o X. Tem uma forma de eu saber quando usar o CH? A resposta é não. Não há um padrão, não há nada que defina quando a palavra usa um CH. Na verdade, é mais fácil você partir do pressuposto que, se não tiver nenhum daqueles casos lá do X, provavelmente é CH. Mas não há uma regra clara do porquê as palavras são escritas com CH. Tá? A mudança linguística que deu origem a palavras com CH e com X é uma mudança que você consegue identificar no uso do X, mas não do CH. Então, palavras como chá, chaleira, chuva, achar, achatar e assim por diante, elas todas têm CH porque tem. Porque na mudança linguística histórica da língua, elas mantiveram esta escrita, sabe? Que a gente também chama de grafia, tá? Agora, um outro caso que gera dor de cabeça é o uso do G e do J. Tá? E também é possível identificar algumas situações em que o G e o J se diferenciam. Tá? Palavras terminadas em agen, igen e ugen, por exemplo, são todas com G. Então você tem vagem, fuligem, ferrugem e assim por diante. Tudo com G. Então, terminações em agen, igen e ugen. Há uma exceção, que é a palavra pajem, né? Pajem é o nome que a gente dá para aquele acompanhante dos noivos que leva as alianças, né? Algumas pessoas chamam de noivinho, mas na verdade o nome original é pajem, tá? Mas é uma palavra muito rara, provavelmente não vai aparecer no contexto de trabalho técnico de vocês, então não precisa se preocupar com a escrita dessa palavra, tá? As outras, praticamente todas, tem um probleminha, mas depois eu vou comentar, tá? Elas são todas com G, vagem, fuligem, ferrugem e assim por diante. E existem as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, ou seja, uma vogal acentuada com a sílaba mais forte, né? A, E, I, O e U, e terminada com gio. Todas as palavras com esse tipo de terminação, elas são com G, nunca com J. Então, presságio, colégio, litígio, relógio, refúgio e assim por diante, tá? Eu botei até uma de cada aí para vocês terem noção. E aí tomem cuidado para não confundir, tá? Porque o som às vezes é parecido e confunde a gente. É o caso, por exemplo, da palavra ágil, né? Ágil, o cara é muito ágil, o cara é muito rápido. Aí ele pensa, se é ágil é com G. Não, porque não termina com O, termina com L, é ágil, né? E às vezes a pessoa confunde porque o som é parecido. Então tomem cuidado com isso também, fiquem atentos com a maneira como as palavras são escritas, porque normalmente o que define o uso de uma ou de outra letra é justamente a presença de uma outra sílaba ou de alguma outra letra junto. E como eu sei quando usar o J? Bom, alguns verbos, né, que terminam em jar ou giar, todas as suas conjugações
vão ter J, tá? Então, é o caso do verbo viajar, tá? E aí a pessoa pode perguntar, tá, viajo, viagem, beleza, mas é aquele viagem ali. Viagem não é com G? E aqui é importante tomar cuidado e fazer um parênteses. Viagem com G é um substantivo, tá? Substantivo viagem, é o nome do que você faz. Eu vou fazer uma viagem hoje, tá? Essa é com G. Agora, o viagem com J, que é um verbo, tá? É quando eu digo que X pessoa viajem, que as pessoas viajem. Então eu digo, por exemplo, eu preciso que os funcionários viajem hoje. Aí eu preciso que eles viajem. É o verbo viajar sendo usado nessa forma, que é uma forma verbal que a gente chama de futuro do subjuntivo, tá? Vocês provavelmente estudaram no ensino fundamental, se não estão estudando ainda no ensino médio. Mas o mais importante não é pensar na classificação verbal, é pensar na diferença, tá? Viagem com G é substantivo, indica o nome. Viagem com J é um verbo, tá? É uma ação verbal, é o ato de viajar. Não confundam isso, até porque isso acontece com outras palavras também. Ferrugem, ferrugem é com G, mas o verbo enferrujar é com J. Então se eu falo, tem que tomar cuidado para que os objetos não enferrujem. Essa frase, para que os objetos não enferrujem, é com J também. Só que no caso de enferrugem fica fácil porque tem o em, que indica que ele é verbo no começo. Já no caso de viagem não tem. Então a gente tem que tomar cuidado com essa diferença para não acabar escrevendo errado ou confundir quando você tem uma palavra que tem a mesma origem, né? O radical é o mesmo, viagem e viagem é igual, só que uma é um substantivo, a outra é um verbo, ok? Bom, e para fechar essa primeira parte da aula, né? O uso do S, às vezes o S tem som de Z, tá? E quando a gente sabe quando S e quando é Z? Bom, primeiro de tudo, palavras derivadas, ou seja, o que é uma palavra derivada? É uma palavra que vem de outra que já existe, como é o caso de casa. Casa é uma palavra primitiva, uma palavra que já existe. Só que a palavra casa dá origem a diversas outras palavras, como caseiro, casebre, casamento, casal. Todas as palavras derivadas de casa tem S, não tem por que essas palavras serem escritas com Z. Mesma coisa seria com as palavras que derivam de análise. Análise, analisar, né? E assim por diante. Toda a conjugação do verbo analisar, inclusive, é tudo com S. Por que seria com Z se análise é com Z? Então fiquem atentos a isso, porque é muito comum as pessoas não pararem para pensar na origem das palavras, e nesse caso é fácil de traçar a origem da palavra, tá? Há certas terminações que as pessoas confundem, que indicam a nacionalidade ou a origem da pessoa, tá? Então, por exemplo, eu digo, fulano é japonês, ok? Japonesa, que é o feminino de japonês, é com S e não com Z. Muita gente se confunde, mas esses femininos de nomes como japonês, francês, inglês e assim por diante, todas essas terminações são ESA. E esse ESA é sempre com S. Mas professor, e natureza? Já falo sobre isso, mas veja, natureza é a origem de alguma pessoa? Tem relação com o país da onde alguém vem? Não. Então, aí que está a grande questão. Se você souber essa regra, você já não confunde. Porque tudo aquilo que for nome que a gente chama de gentílico, né, a origem da pessoa, é com S. Se não for, provavelmente é com Z. Mas fiquem atentos, eu vou comentar quais são com Z daqui a pouquinho. E além disso, nós temos o caso dos ditongos, novamente, né? Lembrando que um ditongo é quando você tem duas vogais em sequência na mesma sílaba, tá? Coisa, deusa, causa. Sempre que você tem um ditongo, o que vem depois é um S. Nunca é um Z. Essa não tem exceção, tá? Causa, deusa, coisa. Tem som de Z, mas é sempre escrito com S, tá? E aqui vem, né, o uso difícil para algumas pessoas dos verbos por e querer, tá? São verbos que dão dor de cabeça porque a conjugação deles é irregular,
Ou seja, eles não seguem a norma, não seguem um padrão específico, eles têm as suas próprias conjugações. E as pessoas se confundem porque elas inventam conjugação. Eu costumo dizer que as pessoas inventam um verbo chamado ponhar. O ponhar não existe, tá, gente? É eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, assim por diante. Mesma coisa no passado. Tem gente que fala, eu ponhei as coisas. Não, eu pus, tá? Se eu pusesse esses objetos aqui, quando eu puser as coisas, tudo isso é derivado do pus, que é do passado. O passado do verbo pôr. Eu pus. E não eu ponhei. Não existe ponhei, não existe ponhava, ponharia, nada disso existe. Tá? Vocês têm que ir atrás de ler e ver a conjugação dos verbos para você poder assimilar isso. Tudo bem? E, claro, é o mesmo caso do verbo querer. Tá? O passado do verbo querer é eu quis. Ou seja, tudo que deriva dele é com S também. Quisesse, quisera e assim por diante. Então tomem cuidado com isso. Todos com S, todos com som de Z. Quais palavras que a gente usa o Z, né? As palavras derivadas de outras que já são escritas com Z, é o mesmo caso do S, né? Você tinha lá analisar, que vem de análise, então é com S. Aqui é a mesma coisa. Raiz, enraizar. Ah lá, raiz tem Z, enraizar tem Z. Verniz tem Z, o ato de envernizar também vai ser com Z. E assim por diante. Então tomem cuidado, tá? Porque a pessoa pode olhar o final, izar, e achar que é tudo igual. Mas não é tudo igual, tá? E aqui vem o ex que eu tava falando lá, né? Dos gentíricos, né? Japonês, japonês. Por que natureza é com Z? Por causa disso aqui. Ela é um substantivo que surgiu de um adjetivo, tá? A palavra original é natural. O que é natural é da natureza, tá? Então vejam, natureza é um substantivo que veio do adjetivo natural. Belo, eu falo, este homem é um homem belo. Ele tem muita beleza. Ah lá, com Z. Surdo, este é um rapaz surdo. É um rapaz que tem surdez, com Z. Então, quando você tem um substantivo, tá? Classe de palavra que nomeia os seres, que vem de um adjetivo, classe de palavra que indica características, tá? Ele sempre vai terminar com es ou esa com Z e nunca com S. Então tomem cuidado para não confundir japonês, japonesa, português, portuguesa. Todas as vezes que é a origem de alguém, que é nacionalidade, é com S. Quando não for, é com Z. E as terminações de substantivos derivados de verbos em izar. Se o verbo termina com izar, com Z, tudo que vem vai ser com Z também, né? Tem pessoas que confundem isso, mas é simples. Olha lá. Colonizar, colonização. Centralizar, centralização. Especializar, especialização. Tudo com Z, tá? Aí a pessoa pensa, analisar. Não existe analisação, tá? Não existe, é com S, certo? Normalmente as palavras que terminam, né, com zação, elas vêm de um verbo terminado em izar. Então fiquem atentos a isso, tá? Sempre com Z. Bom, é isso nessa nossa primeira aula. Meu objetivo era focar em alguns casos que dão dor de cabeça em ortografia. São apenas alguns, há vários outros, tá? Inclusive nos exercícios eu vou ver também se eu testo um pouquinho a habilidade de vocês com isso, tá? Se vocês conhecem os casos em que a ortografia pode ser problemática. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho a respeito de acentuação. É uma aula mais curta, mas é uma aula que vai ser muito útil para vocês, beleza? Falou aí, obrigado, até mais.